Atenção, notícia de agora, hein? Um homem foi morto a tiros há pouco no Cerzan do Barreiro, em Belo Horizonte. O repórter Azaf Alcântara está no local e ao vivo tem outras informações. Azaf, boa tarde. Como é que tudo aconteceu e quem é a vítima? Oi, Laí, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo. Gente, notícia urgente, tá? Acabou de chegar a informação de que esse homem, Laí, você vai lembrar muito bem desse caso, é o Juan Newton da Luz, de 39 anos. Esse homem, gente, repercutiu muito logo após a apuração das eleições presidenciais, depois do segundo turno, porque ele ainda estava em processo de julgamento e, segundo as apurações, ele era suspeito de matar Luana, de 12 anos, e o jovem Pedro, de 28 anos, no dia 30 de outubro de 2022. Portanto, olha só, Luana e Pedro foram assassinados por esse Juan no dia 30 de outubro de 2022. Notícias da época dão conta de que ele estava num bar e logo após a apuração, o resultado do segundo turno das eleições presidenciais, ele estava alterado, bêbado, não concordou com o resultado das eleições e lá no bairro Nova Sintra, ele é atirador, ele tinha duas armas, duas pistolas e começou a atirar. Esses tiros acertaram então Luana e Pedro. Olha só, segundo informações iniciais também, o crime, gente, começou na porta aqui do Cerzan Barreiro. Dois homens numa moto pararam aqui bem na porta e aí, por medidas cautelares, o Juan precisa vir aqui para fazer exames de saúde. No momento em que ele sai do Cerzan para fumar, esses dois homens numa moto que estavam aqui na porta, já aguardando por ele, efetuou vários disparos. Os disparos começaram na porta, o Juan deu tempo dele correr, ele entrou então no... Informou, né, que tinha acontecido esse homicídio, eu tô tremendo até agora. Imagina o nervosismo, né, mãe? Desci correndo, né, porque minha filha estuda aqui e foi quase que coincidiu no horário das crianças sair pro almoço, foi coisa de meia hora, então eu já desci correndo para ver o que tinha acontecido. Como o subinspetor disse, parece que os tiros, né, o tiroteio já foi direcionado. Mas imagina, né? Claro que a arma não estava apontada para outra direção, para a quadra ou para a escola. Mas imagina o susto de crianças, né, pequenininhas, presenciarem tudo isso. Com certeza. Foi por minutos. Foi coisa de meia hora e desci aqui correndo, porque eu sabia que é mais ou menos o horário do almoço que eles saem, atravessam ali. Eles atravessam ali 4 vezes por dia. 4 vezes? Isso. Que perigo, né? Exatamente. E a escola já entrou em contato com os órgãos, né, competentes para poder tentar tirar isso daqui, porque é uma insegurança para as crianças, tanto com o muro ali é baixo também, Deus livre guarde, acontece de alguém pular ali, algum surto, né? A gente não sabe, mas foi um susto mesmo. Eu tô tremendo até agora. Aí você ficou sabendo por vizinhos, comerciantes, veio correndo? Um cliente foi ali na minha loja e avisou que tinha acontecido esse homicídio. Minha filha estuda aqui, eu desci correndo. Nossa, minha solidariedade, imagina o susto. Gente, agora são 11h59, quase meio-dia. Que horas que as crianças saem? Geralmente 11h30, 11 horas. Essa transição, né, eles estavam fazendo educação física aqui? Eles ficam aqui o dia inteiro, aí eles saem para almoçar mais ou menos esse horário. O dia todo? Isso. Você já conversou com sua filha? Não, eu vi ela passando por lá, passou aqui agora mesmo. Dá um alívio? Isso, com certeza. E agora ela vai embora que horas? 5h30. 5h30. Aí troca de turno, porque as crianças que estudam de tarde ficam aqui na parte da manhã. E as crianças que estudam de manhã vêm para cá à tarde. Nossa, que sufoco, hein? Obrigado pelas informações, viu? Minha solidariedade aqui, tem outros pais ali, mães, que assim que eu cheguei já me cercaram preocupados, a diretora, como eu disse, né, a professora e uma diretora, e falaram justamente o que ela disse. Azaf, faz um alerta, peça para que a secretaria, né, municipal, a prefeitura, né, dê uma olhada, por que faz as crianças, como ela disse, a mãe, né, 4 vezes ao dia as crianças vão e voltam. Assim que eu cheguei aqui, pessoal, eu vi mesmo, de fato, assim como ela disse, eu vi a filinha de professores com as crianças bem pequenininhas atravessando, voltando então dessa aula recreativa que teve aqui. Mas olha, por pouco, então, elas não presenciam nessa cena horrível, né, gente? Foram vários disparos. Lá, e é até bom a gente voltar aqui pra gente tentar recontar essa história, né? Quem morreu, então, gente, a vítima desse tiroteio foi o Juan Newton da Luz, de 39 anos. Ele já estava em processo de julgamento, estava em prisão domiciliar,
faz acompanhamento periódico aqui no Sersan, e esse acompanhamento é bom dizer, gente, que é psicológico e psiquiátrico, como bem disse o subinspetor. Então hoje era uma consulta como essa, de rotina. A esposa trouxe o Juan por volta de 8h45, e aí por volta de 9 horas o Juan sai ali por aquela porta, fuma aqui fora, e aí 2 homens numa motocicleta avistam ele e fazem diversos disparos. O Juan ainda tem tempo de correr, entra no Sersan e os homens ainda perseguem, atiram nele, ele cai e morre no local. Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal estão aqui. O rabecão ainda não chegou para retirar o corpo. Laí, que história, hein, Laí? História daquelas, né? Então, você que está chegando agora ao Balanço Geral, o caso é o seguinte, lembra o resultado da eleição presidencial de 2022? Esse caso é de repercussão nacional. O Juan não aceitou o resultado da eleição. Chegou numa confraternização de correligionários do presidente Lula atirando. Matou 2 pessoas, inclusive uma criança de 12 anos. Passou pelo processo, foi preso e estava em prisão domiciliar, cumprindo prisão domiciliar, desde março de 2024. Ele só podia sair de casa com autorização judicial ou para justamente fazer o que foi fazer hoje, um tratamento de saúde no Sersan. Neste dia, hoje, ele saiu para fumar, chegaram 2 pessoas numa moto e executaram o Juan. Então, a partir de agora, cabe um trabalho de investigação, de busca desses 2 suspeitos que mataram o Juan. Eu quero relembrar, ele é acusado de matar, não foi condenado ainda, mas teve a prisão domiciliar concedida pela Justiça em março de 2024. Em setembro, terá, ou não sei se agora teria, né, uma audiência de instrução do caso. Neste mês, ao que tudo indica, já estava marcada essa audiência de instrução para setembro, mas ele estava em prisão domiciliar que foi concedida. Me lembro até que haviam solicitado, o Ministério Público, se não me engano, havia solicitado o uso de tornozeleira eletrônica, a Justiça negou porque ele sofria de um transtorno mental, estava sendo acompanhado, por isso estava em prisão domiciliar e tinha que comparecer ao Sersan para seguir o tratamento dele. Então, hoje, ele foi executado, é o que tudo indica, porque chegam 2 pessoas de moto e atiram várias vezes, ele tentou correr e não teve como escapar, é porque ele foi, de fato, executado. É o que o Azaf, que está lá no local agora, disse mais cedo, inclusive com o subinspetor Juscelino, se essas pessoas já estariam seguindo o carro do Juan com a esposa, não é isso? Quem estava dirigindo o carro, quem levou o Azaf, não sei se o Azaf está me ouvindo ainda, foi a esposa do Juan ou o Juan que estava dirigindo? Você tem essa informação? Olá, e por volta de 8h45, a esposa do Juan traz então a vítima para cá, para fazer esse exame de rotina. E só para complementar a história também, lá, e como tudo aconteceu agora, a gente está levantando as informações, só para ressaltar então que esse crime, gente, foi no dia 30 de outubro de 2022. Eu tô com um trecho aqui do boletim de ocorrência do dia desse crime, né, que vitimou então a Luana, de 12 anos, e o jovem Pedro, de 28. E aí, olha só, de acordo com testemunhas, o acusado teria passado o dia então, né, bebendo em um bar, e após a apuração de votos, se armou, né, com 2 pistolas e saiu pelas ruas do bairro Nova Sintra, região oeste aqui da capital, dizendo que não aceitava o resultado da eleição e que, abre aspas, faria uma besteira, fecha aspas. O homem chegou a fugir, mas foi contido por populares e logo após a Polícia Militar fez a prisão deste homem. Então, desde então, só para complementar a sua história, né, 30 de outubro é o resultado das eleições presidenciais do segundo turno. Ele, então, atira pelas ruas do bairro Nova Sintra, região oeste. 2 pessoas ficam feridas e são mortas, né, a Luana, de 12 anos, e o Pedro, de 28. Depois ele é contido por populares e preso pela polícia. E desde então tem aqueles trâmites da justiça, né, e tá em prisão
domiciliar. E hoje, então, você usou um termo correto, assim, né? A Polícia Civil vai investigar, Laí, mas até o momento, a princípio, é uma execução. O que a gente não sabe, o subinspetor acabou de dar essa entrevista aqui pra gente ao vivo, o que a gente ainda não sabe é se esse motociclista, com os dois homens que chegaram armados e atirando, já estavam seguindo o carro da esposa e do Juan até aqui no Sersan Barreiro. Isso ainda a gente não sabe. A gente está vendo uma intensa movimentação policial, polícia militar, polícia civil, guarda civil. Eles estão tentando recolher imagens de câmeras de segurança de comércios e casas aqui na região para tentar ajudar a contar essa história, a compor esse boletim de ocorrência. O que a gente sabe, então, é só isso. O Sersan continua interditado, fechado aqui uma fita zebrada. A porta ali está fechada. Eu consigo ver por reflexo aqui do espelho que tem alguns policiais ali fazendo a perícia no corpo. O corpo está bem nessa sala aqui no hall de entrada, tá, gente? E aguarda, então, aguarda o rabecão para retirar o corpo do Juan Newton da Luz, de 39 anos. Lair. Viu, Azaf? Muito obrigado mesmo pelas informações ao vivo, lá no Barreiro Sersan. Então, logo, logo nós vamos voltar nesse caso, evidentemente, ainda nessa edição do Balanço Geral, porque é um caso do dia hoje, né? Claro que é. O sujeito foi executado na porta do Sersan, ele que estava em prisão domiciliar, acusado de matar 2 pessoas porque não aceitou o resultado das eleições, o segundo turno das eleições. Obrigado, Azaf, pelas informações ao vivo.